Boa noite. As crianças ainda não descem, né? Nós vamos ter um momento diferente agora, um momento especial, né, para a vida de uma família. Mas antes de chamá-los aqui à frente, queria combinar alguma coisa com vocês, né? Nós estamos com um problema bastante sério, não nós, né? Eu acho que para alguns não é um grande problema. Quem está à beira de uma piscina hoje não é um grande problema o calor, né? Mas como nós estamos todos aqui bem vestidos, juntos num lugar sem ar-condicionado, nós vamos começar a ficar angustiados, meio impacientes. Eu peço um pouco de paciência para vocês. Seria desumano da minha parte pedir para que você não bebesse água, mas desumano, né? Não beba água, né? Morra, né? Fiquem à vontade, sim, mas à vontade eu digo assim: vá, pega seu copo de água, bem quietinho, sem fazer muito barulho, volta para o seu canto, quietinho, tá bom? Se puder aguentar, melhor. Eu não vou aguentar, aliás, a Regina faltou, não tenho água, eu morro de sede, mas não tenho água quando a Regina falta. Então depois, na hora da mensagem, peço que alguém traga aí alguns copinhos de água, me abastecendo, que eu vou falar bastante hoje, hein? Mas eu queria convidar aqui à frente o Rogério, a Daiane, o João e o Nicolas. Vem aqui à frente. Fazer a gente não combinou, não foi uma coisa assim totalmente programada. Na verdade, foi programado o dia de hoje, né? Nós não combinamos o que íamos falar. Mas só para fazer um breve histórico para vocês, de onde eu sei a história, né? Para trás fica para os dois falarem, porque até onde eu sei, Rogério e Daiane sempre demonstraram bastante interesse em se preparar para o ministério e de alguma forma servir ao Senhor com mais uma dedicação um pouco mais aprofundada, mais integral. E a gente vem conversando há algum tempo e eles vêm trabalhando para que esse projeto deles de estarem num lugar, num seminário, se preparando, acontecesse. E se aproximou, né? E eu acho que, mais do que se aproximou, chegou, né? Então, quinta-feira, possivelmente, eles estarão indo até Atibaia, eles vão se mudar para Atibaia. Nós vamos continuar vendo os dois, né? De vez em quando, né? Mais para frente vamos ver todo final de semana, mas por enquanto ainda não temos uma agenda muito certa. Eles vão para aqui, para Atibaia, vão para o seminário, vão ficar morando lá em tempo integral, se preparando, treinando, conhecendo um pouquinho mais do que é a palavra de Deus, de como deve ser o ministério cristão. Então, num tempo em que hoje o que eu ganho com isso é a frase que está na moda, é muito difícil a gente encontrar uma família desprendida nessa direção, né? Então nós queremos ouvi-los um pouquinho, eles vão fazer depois uma apresentação musical, tal, mas eu queria ouvi-los um pouquinho, durante 5 minutinhos, ouvir um pouquinho da história, do que Deus tem feito na vida deles e qual é o plano, né? O que eles pretendem de agora em diante. Eu vou ficar um pouquinho afastado, mas se tiver dúvidas eu pergunto, tá, Rogério? Então pode pegar seu microfone, qualquer um deles aí. Boa noite. Eu passei assim alguns dias. Quando eu for falar, você vai lá em cima e dá um jeito. Tentando escrever alguma coisa que eu pudesse falar aqui hoje. Não saiu nada. Nessas horas, até ontem, quando nós levamos a nossa mudança para o seminário, né, as nossas coisas, ainda estava assim, a gente tinha uma tranquilidade, uma paz, né, que só Deus sabe o que eu estou falando, o que a minha esposa também pode falar. Mas agora bateu um pouco de... O ser humano falou um pouquinho agora, né? Estou meio nervoso, mas, resumidamente, eu tenho um chamado desde 1999, em um acampamento. Era jovem ainda, tinha 19 anos. Mas Deus me chamou para servir. E desde então a gente vem trabalhando, vem se envolvendo em trabalhos na igreja, apoiando os ministérios.
apoiando aqueles que estão indo, que vão, que são missionários, que estão servindo da igreja em algum outro lugar. Mas lá no fundo do coração, durante esses 15 anos só, né, do chamado, a gente às vezes acha que tem tudo que ser muito rápido, tem tudo, mas às vezes a gente custa, às vezes entender, às vezes ouvir de uma maneira mais audível a voz de Deus, né, com relação ao chamado. Então a gente vem trabalhando na igreja, tudo, mas sempre aquela pergunta, né, mas será que isso é o suficiente? Será que o que você está fazendo é o seu melhor? Será que é o possível, né, que é só o possível que você está fazendo? E aí Deus vem falando com relação a isso, e sempre desde eu senti o meu chamado, Deus tem falado comigo a respeito disso, de servir, de primeiro se preparar, de estar indo para um seminário, de estar especialmente lá no Palavra da Vida, né? Já desde quando que eu tive esse chamado, eu senti esse desejo de fazer lá, perguntar por quê. Às vezes assim, a gente sabe que lá eles têm um trabalho muito um trabalho de vida devocional, além do seminarista, além de quem tem o chamado. Eles trabalham também a parte da família, a esposa, os filhos. E eles fazem todo um trabalho completo, eles têm um acompanhamento, tudo, e eu sempre tive o desejo de fazer dessa forma, e até hoje não tinha conseguido. Mas esse ano, há 2 anos atrás, abrimos um restaurante, mas desde o início de abrir o restaurante, a intenção, a minha esposa pode confirmar, a intenção era abrir o restaurante, ajudar minha família, porque até então minhas irmãs não trabalhavam, não tinham a minha irmã mais velha, ela era separada, tinha alguns problemas, então tinha dificuldade de se firmar no trabalho, então o restaurante era para ajudar a família. E foi o que aconteceu. Hoje a minha família que está tocando o restaurante, né? Meu pai, minha mãe e o meu irmão, mas está toda a família lá, está todo mundo envolvido, tem dado certo, tem caminhado. E aí foi quando esse ano nós sentimos esse desejo mais forte de confirmar isso. Nós passamos por uma transição, né, entre o ano retrasado com relação à nossa igreja que nós frequentávamos. Como já falei aqui uma vez, já há 25 anos, né, já nasci crente, né, não estou brincando, desde pequeno naquela igreja, e foi uma transição difícil, mas nós precisávamos confirmar esse chamado. E foi dessa maneira que nós encontramos, e nós estamos batalhando. Espero que os irmãos entendam esse chamado. Ele é muito especial. Hoje tem pessoas aqui, até o pastor falou assim, a gente sabe desse projeto daqui, né, porque a gente teve essa dificuldade também, porque é difícil, você entra numa outra igreja, como que você vai apresentar um projeto desse tamanho, né, porque para a gente é uma responsabilidade muito grande. Mas aqui eu fiz questão de algumas pessoas, de alguns amigos mais chegados que irmãos, algumas pessoas que estão aqui, que se vocês verem algumas pessoas diferentes aqui, tem algumas que fazem parte da nossa história, são pessoas muito importantes para a gente. Eu queria também aproveitar e desde já agradecer, em especial, o Jonatas, a Jéssica, tem acompanhado a gente aí nesses momentos, e todos os outros, o Wagner que está aqui, a Juliana, o Pedro, a Stephanie, e todos que fazem parte dessa igreja também, que são muito especial para a gente. E é isso, o projeto está aqui, a gente está disposto a ir. A gente sabe que é uma situação, uma responsabilidade muito grande, mas Deus sabe no coração que a vontade é de entregar todo o tempo que nós temos para a obra. Consagrar minha família, consagrar meus filhos, consagrar minha vida, consagrar o ministério, consagrar tudo ao Senhor. Eu estou meio nervoso, não estou conseguindo raciocinar, mas é mais ou menos isso. Aí que aqueles que estão acompanhando um pouco aí sabem do nosso chamado aí. Então, faz parte. Daiane? Boa noite, igreja. Boa noite. Eu vou contar uma coisa que, na verdade, assim, sempre me vem à memória, né?
Quando eu conheci o Rogério, a gente se conheceu, ele veio pedir para namorar comigo. Passou uma semana, ele falou assim, eu me converti já com 18 anos, né? Então, quando você vem do mundo, algumas coisas parecem normais, né? Ele virou e falou assim para mim, viu, tem que te contar uma coisa. Aí eu falei, pronto, já foi casado, tenho um filho, a gente já pensa um monte de coisa, né? E ele falou, eu tenho um chamado missionário. E eu nem sabia ao certo o que era. Eu falei, que bom! Não sabia o que era, na verdade, né? E desde que ele falou realmente, que a gente foi compartilhando tudo, eu não sentia que o chamado era meu. Então eu pedi a Deus assim que Ele confirmasse no meu coração, me desse paz, né? Então hoje a gente está indo convicto de fazer a obra do Senhor. E uma pregação que o pastor deixou aqui uma vez, que tocou muito assim no meu coração, é fazer as coisas para o Senhor com excelência, fazer o nosso melhor. Então a gente está indo hoje, muitas pessoas falaram, a gente é louco, a gente é isso, aquilo, não. Eu tenho certeza e convicção dentro de mim que a gente escolheu a melhor parte. Então, que a igreja possa estar orando por nós. A gente sabe que a gente vai passar por algumas dificuldades, mas a gente crê também que a gente tem uma igreja que nos apoia, principalmente em oração. Pelos meus filhos também, né? A gente como mãe, né? Muitas pessoas falam, vem falando, muitos crentes mesmo, né? Muitos irmãos, vocês são loucos, têm 2 filhos, né? Como vai ser? E até que o Senhor me respondeu, e quando eu falo isso, Ele me respondeu na palavra, que enquanto a gente for acreditar que as pessoas vão fazer, Ele não faz. Então Deus falou muito forte comigo nesse sentido, que Ele vai cuidar da gente lá de todos os detalhes. Amém. Então a gente tem convicção disso, né? Como vai ser, o que vai acontecer daqui para frente, realmente eu não sei como vai ser, né? A nossa escala de estudo, a gente não sabe exatamente como é, porque é tudo muito novo. Então, que a igreja esteja orando por nós, esteja sempre em oração mesmo, lembrando da gente, assim, para que o Senhor possa fazer o melhor dele em nossas vidas, porque o nosso desejo é fazer a vontade do Senhor, com as nossas limitações, e Ele nos moldando para escolhemos a boa parte, né? Que o Senhor possa nos abençoar lá, né? Já tem feito, né? E agradecer em especial todos os meus amigos que estão aqui presentes. Vocês são muito queridos, vocês fazem parte da nossa história e é muito importante vocês aqui. Eu amo vocês, viu? Amém. Bom, 2 coisinhas antes da gente encerrar esse momento. A gente tem uma canção especial. Uma coisa que desde a época do seminário, eu me formei em 2001, e uma coisa que eu senti no seminário foi muito triste. Foi que mais da metade dos seminaristas não tinham o apoio da igreja. Em nenhum sentido, eles não tinham oportunidades, eles não tinham participação da igreja, eles não tinham oração, não tinham contribuição, nada. E eu tinha parcialmente o apoio da igreja, não tinha integralmente o apoio da igreja, mas eu coloquei isso no meu coração, que assim, todos aqueles que de alguma forma se dedicarem à preparação, porque o que Deus vai fazer, a gente não sabe, o que a gente tem que fazer é a nossa parte. Então, o pastor Marcelo hoje é um grande amigo, e eu tenho certeza que Deus construiu a nossa amizade a partir desse processo de preparação, de aperfeiçoamento. Então, foi uma grande coisa, uma grande oportunidade. Desistir, gente. Pronto. Não é para mim, foi a última vez, hein, gente? Henrique, traz o meu de mão depois. É o seguinte, o que a gente quer como igreja não é simplesmente acompanhar vocês em oração. A gente quer acompanhar vocês em amizade, a gente quer acompanhar vocês em atitude, em acompanhamento. A gente viu a nossa irmã Kelly, por exemplo, ela não é da nossa igreja, ela está hoje na Turquia com a sua filha. Mas para ela chegar na Turquia, ela seguiu um trajeto, né, de preparação que foi por vários caminhos. E todo mundo dizia, vocês são loucas, né? Vocês vão fazer isso. Então a gente não sabe o que Deus vai fazer com vocês. O que a gente tem que fazer é se lançar realmente nas mãos do Senhor e pedir que Ele coordene todas as coisas, que Ele faça todas as coisas. E como igreja, o nosso papel é participar com vocês desta preparação, naquilo que for possível. O impossível a gente deixa nas mãos do Senhor, né? O que for possível, nós vamos fazer para justamente chegar lá e fazer aquilo que Deus espera. Então, nós vamos, antes de chamar vocês para cantar aqui, vocês que vieram cantar com a gente, eu queria chamar os dois aqui à frente. Nicolas, vem cá, João, vou orar por vocês. Se eles não pararem, porque criança é assim mesmo. Fica aqui que fica mais fácil, né? Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar por eles.
É uma preparação diferente, eles podiam estar num outro seminário, e como essa preparação é num modelo mais interno, eles vão ter algumas lutas diferentes de sustento, de batalhas, então a gente precisa acompanhá-los em todos os sentidos e realmente sentir que nós fazemos parte deste projeto, tá bom? Vamos chamar os pastores aqui à frente, para a gente orar por eles, e para que o Senhor esteja sustentando-os em tudo aquilo que for necessário. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua fidelidade é incomparável. Nós reconhecemos que o teu amor, a tua graça são inenarráveis. Nós não conseguimos, Senhor, entender a profundidade do teu amor, mas sabemos que ele é maior do que tudo aquilo que nós podemos ver, enxergar e sentir. Por isso, ó Pai, pedimos que nesse instante esteja inundando o coração da tua igreja para entender, Senhor, que homens e mulheres e crianças podem e devem se dedicar e se preparar para te servir melhor. Neste momento, Senhor, nós queremos colocar a família do Rogério, da Daiane, o João, o Nicolas, para que eles possam realmente sentir o teu cuidado, o teu amor, sentir, Senhor, que de alguma forma, e crer, ó Pai, que de uma forma ou de outra o Senhor está os acompanhando, e nós queremos, como igreja, Senhor, nos comprometer a fazer parte deste processo, ó Pai. Nós não sabemos para onde futuramente eles vão, mas sabemos que hoje, o que estiver dentro das nossas possibilidades, nós queremos cooperar em oração, em partilha, em amizade, em comunhão, em sustento, em ajuda. Pai, orienta-nos para que a tua vontade seja feita em nós. Te agradecemos por tudo e pedimos que cuide deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora, Rogério, toma a palavra. Bom, nós vamos cantar uma música aqui em forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, que tem feito na minha vida. E quando eu cheguei nessa igreja, eu não sei se tenho certeza que era um sinal do que Deus estava preparando a minha vida. Com relação à vida de Paulo, quando eu cheguei nessa igreja, Paulo tem sido muita evidência, né? Não sei se faz parte dos planos do pastor, mas Paulo tem sido evidência na minha vida. E isso tanto aqui, como estava fazendo seminário também aqui do DTBL. E as últimas aulas foram com o pastor Kenneth, e falava muito sobre isso, sobre eu completar a carreira, né? Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. E que Paulo seja assim como Jesus eu possa seguir os passos de Jesus, mas que Paulo possa ser um exemplo para mim também, de alguém que se entregou até a tua vida em prol do reino, em prol da obra. E essa música ela fala mais ou menos sobre isso, sobre que nós erramos, nós falhamos. Eu particularmente, eu tenho falhas. Não está indo um santinho para o seminário, não, irmãos. Está indo uma pessoa. Hoje de manhã está indo uma pessoa com muitas falhas, muitos erros, e que é a ser corrigido, e não diferente de qualquer um. E hoje de manhã eu vi uma mensagem que fala sobre isso. Que nós, em toda a história, Deus não chamou pessoas perfeitas, Ele chamou pessoas com problemas. Ele direcionou uma prostituta para apoiar os espias na muralha de Jericó, e outras coisas Ele fez. E Ele pode agir na sua vida também, na minha vida. Não porque Ele não quer chamar os perfeitos, Ele quer chamar aqueles que Ele pode moldar, que aquele que Ele pode fazer o servo dele. A música fala sobre isso. Eu espero que... Estou meio nervoso, mas espero que saia.
vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Nara, 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 nara. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar sem ter que perder, na-te de trazer louvores a ti, Senhor. Coloco em tuas mãos tudo que com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar de filho. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em ti, buscar sempre me perder, na-te de trazer louvores a ti, Meu coração coloco em tuas mãos e tudo que eu sou. Com vestes de louvor eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, tua mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do Santo dos Santos. Sou só um de filho, teu filho. No teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no Santo dos Santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz.
Bom, acho que é mais ou menos isso. Espero que esse projeto esteja no coração dos irmãos também, esteja em oração, e que Deus possa estar guiando os nossos caminhos e possa usar nossas vidas como uma ferramenta, como um instrumento nas mãos do Senhor. As crianças vão descer hoje? Vão, né? Então podem ir para as suas classes, por favor. Conversei com o Brunão no começo do culto, falei, Brunão, hoje vai dar problema o som. A gente sabe que o som é assim, né? Infelizmente, a gente, mais precisamente... Exatamente. É assim. Então, eu vou nem tentar, viu, Henrique? Vou nem tentar isso aqui. Vou usar isso aqui para não dar problema. Pessoal, semana passada, nós começamos uma nova série de estudos. E vou fazer uma breve reflexão, porque se na quinta semana eu fizer a reflexão muito grande, a gente vai ficar a mensagem inteira fazendo uma revisão, né, do que passou. Mas eu preciso fazer uma breve revisão daquilo que nós trabalhamos na semana passada. E o objetivo da série Metamorfose é justamente pensar para que ninguém pense por nós. Pensar para que realmente, a partir de valores, a partir de conhecimento bíblico, a partir de uma nova visão, nós consigamos enxergar como Deus enxerga. A gente sabe que a gente não vai alcançar exatamente a plenitude de Deus, porque nós não somos deuses, mas só o fato de almejar pensar como Deus é algo essencial para qualquer cristão, qualquer segmento cristão. Pensar como Jesus pensava, né? Ter a mente de Cristo. A Bíblia fala muito disso. E nós não estamos falando que a palavra de Deus ela vai nos dar orientações, regras, uma nova moral. Até porque o Evangelho não é uma nova moral, o Evangelho é uma nova consciência. Então, é interessante que nós temos dificuldade em trabalhar dessa forma, porque nós preferimos muito mais quando dizem para nós, isso pode e isso não pode. Quando nós caímos numa situação em que nós somos obrigados a refletir, nós nos sentimos um pouco angustiados. Tanto que vocês podem perceber que, na maioria das vezes, discussões que existem, às vezes, na igreja, tem a ver, pastor, pode ou não pode? As pessoas sempre querem respostas objetivas. Pode ou não pode? É pecado ou não é pecado? Existem situações que a Bíblia deixa muito clara. Existem outras situações que dependem muito do contexto, da reflexão, do objetivo, do que está envolvido em toda a história. Então, o Senhor nos chama a termos uma nova consciência, uma nova visão. Acho que está congelado aqui, eu não vou conseguir passar, tá? Então, nós precisamos, de certa forma, pensar de maneira diferente. Na primeira semana nós falamos sobre o fato de termos uma nova visão. Quando, por exemplo, você olha, e nós vamos caminhar com esses textos, o texto dos 10 mandamentos, nós vamos caminhar muito sutilmente durante esse mês de fevereiro. Porque nós estamos no Novo Testamento, estamos olhando a vida de Paulo, os ensinamentos dele, Romanos, Coríntios, mas nós vamos caminhar sutilmente com o Novo Testamento, com os 10 mandamentos, para a hora que chegarmos no nosso acampamento, nós possamos então dar continuidade e entendermos que os 10 mandamentos são a síntese de 10 desafios que são feitos e que podem proporcionar uma vida mais justa. Como assim, pastor? Quando você olha os 10 mandamentos como 10 preceitos morais, é uma situação. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Quando você olha os 10 mandamentos sob a ótica de uma nova consciência, que ninguém gosta, por exemplo, que mexam com seu marido ou com a sua esposa. Estou certo ou estou errado? Porque quando você mexe com o marido ou com a esposa de alguém, você está trazendo desordem, certo? E a sociedade está em desordem por conta de quebra de preceitos, mas, acima de tudo, uma nova consciência. Então, quando você, por exemplo, olha para os 10 mandamentos, não de forma religiosa, mas olha para ele como instruções para uma nova consciência, você vê ali, por exemplo, uma proposta, um desafio que nos leva a uma estabilidade social. Se, por exemplo, ninguém mexer com a mulher de ninguém, com o namorado de ninguém, nós temos
um problema a menos. Conseguem pensar dessa forma? Então não é o pode ou não pode, é termos uma nova consciência. É tratarmos, eu falei disso ano passado, é tratarmos pessoas do sexo oposto como nossos irmãos. Tratarmos pessoas do sexo oposto como gente digna do nosso respeito, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre esta nova visão, sobre essa nova consciência. A Larissa fez a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 18 em diante, foi até o 25, possivelmente. E nessa leitura, Paulo ele começa a caminhar um pouquinho mais. Nós lemos Romanos 12, falamos sobre a nova visão, a nova consciência, as implicações dessa nova visão, desta nova consciência. Mas aí nós voltamos um pouquinho, fomos um pouquinho adiante lá para 1 Coríntios, e nós percebemos que a proposta que Paulo faz agora para os coríntios é refletir um pouquinho sobre a síntese do Evangelho. O que de fato está englobado no Evangelho de Cristo? O que é de fato entender o Evangelho sob a ótica de Cristo? Por quê? Porque existem pessoas de várias nacionalidades, existia na época e ainda existe hoje, que enxergam o Evangelho sob uma ótica maculada, limitada, distorcida. Eles não conseguem enxergar o Evangelho, a mensagem da cruz, a partir da ótica divina. Por isso, essa mensagem parece uma loucura, uma doideira só, né? Ser cristão, servir a Deus, é isso. Por quê? Porque nós vamos ver algumas coisas que são exatamente o oposto do padrão que a sociedade estabeleceu como lógico. Eu gosto de usar sempre esse exemplo para que a nossa juventude entenda, né? Então, por exemplo, você não precisa namorar todas as meninas. No padrão humano, né? Se você perder aquela gatinha, você é um bobo. Na minha época falava pato. Ainda fala pato? Não, né? Na minha época falava pato. O cara é mó pato, meu, né? E hoje em dia eu não sei como que fala. Se for palavrão, vocês precisam falar. Como que fala hoje? Aquele cara que deixa passar, deu bobeira, o que fala? Hã? Não, na sua época não, Cláudia. Aí é muito lá para trás, não dá. Pensa comigo. Quando você chega para um povo que está buscando uma mensagem triunfante, uma mensagem impactante, e aí vê um homem que se diz o Messias, com os braços estendidos, morto, chutado, cuspido, com coroa de espinhos, é uma mensagem pouco atraente para algumas pessoas. Então, aí Paulo trabalha em todo o versículo falando que se os judeus pedem sinais e os gregos estão buscando a sabedoria acadêmica, filosófica, humana, a mensagem de Jesus é loucura. Mas para aqueles que entenderam a mensagem da cruz sob a ótica do próprio Jesus, a situação muda de figura. É como se nós estivéssemos enxergando algo fantástico e algumas pessoas não conseguissem enxergar. É isso que Paulo está dizendo. Então hoje nós vamos trabalhar exatamente o contexto, o conceito da cruz e da coroa. Nós vamos fazer uma comparaçãozinha entre a cruz e a coroa, mas para a gente começar, vamos refletir então, lembrando que metamorfose é transformação, é mudança. Então o desafio é que nesta série de estudos, entenda, olha só, que quando você vem à igreja no domingo à noite, principalmente na nossa igreja, que o domingo à noite é o culto especial, nós não temos atividade de manhã, temos estudos durante a semana. Quando você vem para ouvir a palavra, e eu não sou um bom cozinheiro, mas a palavra de Deus é um ótimo alimento. Independentemente de eu ser um bom cozinheiro ou não, a palavra de Deus é um ótimo alimento. E se é um ótimo alimento, você pode se esbaldar deste alimento. Você não vai ficar obeso, você não vai passar mal do estômago, mas vai fazer bem para a sua alma. Então a palavra de Deus é, em essência, um ótimo alimento. Então desfrute deste alimento, e a proposta dessa série é justamente mudar a nossa maneira de enxergar a vida, mudar a nossa maneira de entender o Evangelho.
primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês é esse conceito da tal loucura da cruz. O verso que nós lemos no início do culto diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então, a loucura da cruz. O texto então mostra algo que parece confuso, mas é simples de se entender. Tá? É extremamente simples. Nós não precisamos mergulhar teologicamente no texto, não precisamos ir fundo. Se a gente ficar na superfície do texto, a gente já vai ser abençoado. Mas nós vamos tentar caminhar um pouquinho mais. Eu vou tentar explicar para vocês esse contexto. Se eu não for claro, espero que o Senhor esteja concluindo no seu coração. Mas vou tentar fazer a minha parte. Primeira coisa, o ser humano ele é movido por expectativas, sonhos e desejos. Quando o ser humano deixa de ter expectativas, esperança e sonhos, a vida caminha a estágio de desânimos, depressão e muitas vezes até suicídio. Então, nós vivemos de sonhos, de expectativas, de desejos. Você pode entender os seus sonhos ou não, mas estamos vivos porque temos uma perspectiva. E eu digo uma perspectiva em todos os âmbitos. Nós temos expectativa do que vamos comer hoje à noite, do que vamos nos alimentar amanhã, ou alguns não pensam muito na comida. Nós temos expectativa se o nosso emprego vai ser melhor ou não. Nós temos expectativa a respeito do nosso relacionamento. Aí parece que o marido ou a esposa está dando sinais de que vai engatar, vai ser legal, vai ser bom o relacionamento esse ano. Então você tem expectativas que a tua igreja vai sair daquele estágio de comodismo, vai começar a caminhar. Você tem expectativas que a música melhore, que o som melhore, que o seu carro seja bom. Eu vou regredir, comprar um carro mais barato, mas de certa forma eu vou conseguir fazer isso, aquilo. Então a nossa vida, ela é movida por sonhos. Se você fizer uma pesquisa em pensadores, você vai perceber que muitos deles, quando entravam em reflexões profundas a respeito da vida, eles chegavam a essa convicção de que sem sonhos é impossível de se viver, sem expectativas, sem desejos, é impossível de se viver. O que a gente vê hoje em dia, talvez, seja o extremo do sonho, o extremo da expectativa, o extremo dos desejos. Por quê? Porque eles não estão canalizados para coisas que possam, de fato, dar sentido. Quando você deseja uma coisa que é puramente material, para alimentar o seu ego, o seu egoísmo, a sua cobiça, você vai perceber que isso, quando você conquista e se conquista, aquilo não te satisfaz por muito tempo. Porque não foi um desejo, um sonho canalizado da maneira correta. As pessoas sempre criam expectativas não realistas e que às vezes não condizem com aquilo que é necessário. Hoje, por exemplo, as pessoas esperam coisas que nem sempre são essenciais, gastam muito tempo pensando em o que vão comprar. Estou certo ou errado? Eu não estou sendo. Eu sei que para alguns isso pode ser repetitivo, mas nós gastamos muito tempo pensando em uma roupa nova, em um sapato novo, em uma aquisição nova. É muito tempo gasto nisso. Eu não digo que você não possa pensar nisso. Você pode. No entanto, é muito tempo que se gasta em coisas que não vão trazer efeito nenhum para o seu caráter, para a sua família e para tudo mais que você precisa de bom, pensando na ótica de Deus. Gastam muito tempo em, por exemplo, fazendo uma violência linguística, quando você pensa que os nossos contatos hoje, eles estão 80%, eu não estou dizendo todos vocês, porque eu sei que tem gente que não mexe com isso, mas quando a gente pensa que 80% dos contatos, às vezes, são virtuais, é como se preferíssemos o livro dos rostos, né, ou aquele livro de retratos, ou o Facebook da vida, né, a estar face a face com os nossos amigos. Percebe que é interessante? A gente fala isso muito, né, e a gente às vezes corre o risco de ser muito repetitivo. Mas é muito interessante que às vezes a gente não tem tempo para os amigos, mas saiu essas últimas semanas um contador de quanto tempo ficamos no Facebook. Não sei se vocês viram.
Desde que você, por exemplo, entrou no Facebook, você tem um contador, não sei se aquilo é verdade ou não, acredito que seja, por algum motivo, por alguma tecnologia. Então você clica lá no ícone e ele calcula, desde que você entrou no Facebook, quanto tempo você perdeu, ou quanto tempo você investiu naquilo. E eu tenho conhecido que ele falou que ele ficou 1 mês no Facebook. Então, 30 dias vezes 24 horas, isso significa 720, é isso? Estou certo? Estou errado? 720 horas. 30 dias vezes 24 horas, 720 horas. Então, se você pegar 720 horas e pensar que você poderia ter se encontrado 720 vezes com um amigo e conversado durante 1 hora, você percebe a incoerência que nós vivemos? Eu não tenho tempo para o meu amigo, mas se eu fiquei 720 horas nos últimos 3 anos, não fui eu, mas 720 horas nos últimos 3 anos, significa que eu poderia ter encontrado quase que um amigo por dia e ficar conversando durante 1 hora com ele. Olha como os nossos conceitos estão distorcidos. Então, nós precisamos entender quais são as nossas maiores expectativas. Quais são os nossos maiores sonhos. Se eu não estou feliz, por que eu não estou feliz? Tem alguma coisa que está impedindo? Tem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas onde está escrito que ser feliz é ter tudo o que se quer e não querer bem tudo o que se tem? Onde está escrito que ser feliz é ter tudo o que se quer? Por que ser feliz não pode ser querer bem tudo o que se tem? Onde está escrito? Onde estão as nossas expectativas? Quando Paulo escreveu sobre a mensagem da cruz, ele estava escrevendo algo absurdo para os povos da época. O mundo judeu, com sua religiosidade, esperava sinais, milagres, espetáculos pirotécnicos da fé e nunca um Messias que escolhesse morrer. E aí, me preocupa, sem querer ser repetitivo novamente, mas me preocupa que se o próprio Paulo está narrando um equívoco dessas pessoas, porque eles queriam algo que fosse espetacular, e o que me parece é que nossa sociedade está viciada no espetacular, não é só na fé, é em todos os momentos. Eu preciso de algo que mexa muito comigo. Isso é questão cerebral. Nós acostumamos tanto com uma adrenalina grande que nós não conseguimos desfrutar das singelas experiências de prazer que no passado nós estávamos acostumados. A gente luta em casa e eu fiquei triste hoje porque eu não estava muito bem do estômago e a Carol falou assim: papai, eu queria tomar café da tarde, mas eu queria todo mundo sentado na mesa. E nós amamos isso, eu já falei isso umas 3 vezes, 4, 5, não sei quantas. Nós amamos sentar para tomar café da tarde, amamos. E hoje eu não estava bem, não estava bem, mas eu pude perceber que ela está entendendo que aquele pequeno momento é um momento de prazer. E que ela não precisa estar no Outback todo final de semana, no Applebee's, em qualquer lugar, mas que ela pode estar na nossa mesa da cozinha, sentada tomando um café, com um sorriso de orelha a orelha e dizendo o seguinte: isso é onde eu quero estar todos os dias da minha vida. Mas vocês perceberam que na contramão da simplicidade está a ânsia pelo espetacular? Por que nessa igreja Deus não se move? E quem disse que não se move? Por que na minha vida nada de bom acontece? Quem disse que o seu filho não é aquilo que Deus te deu de melhor? A sua vida, a sua família. Então, fica essa questão de expectativa. Os judeus queriam sinais, um show pirotécnico. Os gregos, os povos de cultura grega, por outro lado, buscavam os grandes discursos, as grandes argumentações, oradores que se posicionassem junto aos acadêmicos da época, que como Sócrates, Platão e Aristóteles, refletissem sobre o significado da vida e da morte. Essa era a expectativa. Enquanto tem gente que na sociedade busca o que é espetacular, tem gente que só se relaciona com aquilo que é aparentemente, intelectualmente, academicamente perfeito.
Só que se esquecem que foram homens simples, iletrados, pescadores, gente comum e um carpinteiro que liderou a maior equipe de transformação da sociedade da história. Foi gente simples, que sentava para comer pão e peixe na areia da praia, que abalou o mundo. Não foram os grandes acadêmicos. Os acadêmicos são bons, a inteligência é boa, estudar é excelente, mas o bom uso dela é tão ou mais importante do que o próprio conhecimento. Fazer o bom uso do conhecimento, que é essencial, até porque a Bíblia nos desafia o conhecimento. A sabedoria, o conhecimento. O pastor Kennedy pregou sobre isso quarta-feira aqui. Diferenciou sabedoria, inteligência, conhecimento e o bom uso do conhecimento. Os judeus queriam poder e os gregos sucesso acadêmico. Só que pensar como Jesus, a tal loucura da cruz, contempla um verso fantástico. Eu queria que vocês lessem com a gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Olha o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, o problema estava resolvido. Eu vim aqui e acabava com tudo. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Qual é o lugar onde o reino de Deus está sendo implantado? Nós falamos isso no final lá em outubro. Nós falamos isso. Qual que é o território que Jesus quer conquistar? É o coração. Então o reino de Deus, ele não é implantado visivelmente em primeiro lugar, mas ele é implantado no coração. Mas o judeu não gosta disso. Sabe por quê? Porque se não tiver sinal, não é de Deus. O meu Deus, Yahvé, precisaria mandar um Messias espetacular, forte, com poder, e que arrasasse num sopro todo o exército romano e todos os povos da época. Os gregos não aceitariam aquele Messias, porque eles queriam alguém que superasse, suplantasse o tal pai da filosofia, ou todos os outros filósofos e pensadores. Sócrates talvez seja o grande mestre de Platão e Aristóteles, que influenciou toda a filosofia. Então, quando a gente pensa que somos movidos por expectativas, nós temos que tomar cuidado com as nossas expectativas. Porque se queremos que realmente a nossa mente seja transformada, mudada para um jeito divino de pensar, para um jeito mais parecido, uma nova visão, nós precisamos entender a mensagem da cruz sobre uma outra ótica. Segunda coisa, o sacrifício pelos semelhantes não é uma opção atraente. Então a mensagem da cruz, ela quer abalar as nossas expectativas. A gente tem que parar e ansiar por coisas diferentes, né? Quando a gente vê o Antigo Testamento, que não contemplava ainda o Messias e toda a sua história, mas sim a expectativa dele, a gente vê, por exemplo, salmistas dizendo: Senhor, a minha alma tem sede de ti. Ou seja, a expectativa daqueles povos era justamente que a vida deles fosse preenchida por aquilo que é eterno. Aquilo que está além da vida, que realmente preenchesse-os de uma forma fantástica. Nós vimos semana passada que jovens chineses, coreanos, jovens indianos estão sendo encontrados pelo Evangelho, e têm encontrado o Evangelho, e a sua vida tem tomado um novo significado. E a gente tem que ver na nossa nação, jovens que ouviram a palavra de Deus, dizerem: não, eu não quero isso, isso não é bom para mim. Isso não é bom para mim. Gente, uma nova visão, uma nova transformação, leva-nos a essa questão. A nossa sociedade não vê, assim como na época, não se via com bons olhos o sacrifício pelos semelhantes como uma opção atraente. Pode ser nobre aqui, mas não é atraente para se viver.
se as expectativas estavam equivocadas, eram pequenas e limitadas a esta vida, imaginem que judeus e gregos olhavam para Jesus como um louco inconsequente, porque escolheu salvar os outros e não foi capaz de salvar a si mesmo. Olha que loucura de mensagem. Pô, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Então, a mensagem da cruz era algo que não cabia na cabeça das pessoas que pensavam somente com a mente deste mundo. E essa mensagem parece que tem sido difícil de digerir e de compreender, não somente por aqueles, mas por muita gente que viveu na história, e talvez por muita gente que hoje ainda vive. Não é possível compreender um Deus que pensa dessa forma, um Deus que não quer mostrar o seu poder, mas quem disse que Ele não está mostrando o seu poder? Quem disse que demonstração de poder é espetáculo, ao invés de serviço? Quem disse que demonstração de poder na vida do cristão é o que eu faço, o que eu digo, o que eu demonstro ser, e não aquilo que eu faço no íntimo do meu coração, dos meus relacionamentos familiares e no meu dia a dia? Quem disse? Quem estabeleceu esses padrões? A palavra de Deus não foi. Paulo diz que algumas pessoas realmente não entendiam nada. E essa mensagem tem sido difícil de compreender. A cruz de Cristo é o símbolo da maior missão de Deus. A morte em resgate, o preço pago, a via de dor, são modelos a serem compreendidos, assumidos, encarnados, vivenciados. Olha o que Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou seja, pensa diferente, não tome o controle da sua vida, entregue nas minhas mãos, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E quando a gente diz que o povo da época tinha dificuldade, e a gente tenta fazer essa conexão com os nossos dias, eu tenho convicção que algumas pessoas podem se sentir um pouquinho incomodadas. A Bíblia diz, e não sou eu, que pode ser que por alguma pessoa boa, eu não estou dizendo pelo seu filho, que eu sei que todo mundo morreria pelo seu filho, ou quase todos, porque a Bíblia também diz que talvez uma mãe pode abandonar o seu filho, mas pense que se você daria a sua vida para uma pessoa boa, a Bíblia diz que pode ser que alguns deem a sua vida para uma pessoa boa, mas por um inimigo, alguém seria capaz de dar a sua própria vida por alguém que cometeu algo terrível? Qual é o nosso pensamento, Ellison? Que morra. Não é isso? Foi tarde, né? Não é isso que a gente pensa? Foi tarde, que morra. Teve o que mereceu, procurou, achou, né? A gente pode falar um monte de... Mas você seria capaz de dar a sua vida? Na lógica humana, é inconsequente. Mas Jesus fez isso. Ele deu a sua vida por muitos de nós. E nós achamos que... a gente esquece que existe aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, mas só existe um grupo que está dentro do reino de Deus, aqueles que se entregaram a Ele. Por merecimento? Não foi por merecimento. E aí nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas olha o que Madre Teresa, e eu não quero que você fale assim, lá, pastor está falando de gente que, olha o que Madre Teresa disse. O amor, para ser verdadeiro, tem que doer. Não basta oferecer o supérfluo a quem necessita. É preciso servir até que isso nos machuque. E é tão profundo isso, porque nós não estamos falando aqui de salvação, boas obras que levam à salvação, porque a salvação é pela graça. Mas Jesus, Ele serviu com tudo o que Ele tinha, com tudo o que Ele era. Ele não usou o seu poder para si mesmo. Ele usou o seu poder para abençoar os outros. E aí eu fico pensando que se de fato é possível um cristianismo sem a cruz. E por mais que Ele nos ajude a carregar a cruz, ela é nossa. O serviço que nós temos que prestar, a nossa entrega pode não ser atraente, mas ela é consequente. Ela é consequência de uma decisão ao lado do Senhor. Eu vou assumir a minha cruz. O amor precisa me custar. E aquela passagem que está ali em cima, escrita numa Bíblia
chamada A Mensagem, que eu já usei algumas vezes, ela diz o seguinte: quem quiser me seguir deve aceitar a minha liderança. Não fuja do sofrimento, abrace-no, sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? É aquela passagem e mais alguns versículos adiante. Às vezes a gente quer uma mensagem que nos diga: não, você pode, você consegue, você vai. Só que a gente esquece que ao invés de dizer você vai, a gente tem que ir junto, a gente tem que servir, a gente tem que se doar, a gente tem que estender a mão. Eu fiquei muito feliz que o Mateus buscou de um lado aqui a bandejinha, o Sérgio trouxe por outro, a Larissa não veio, chamou a Duda, já trouxe. Eu tenho 8 copos de água aqui embaixo. Vocês estão com sede? Eu posso negociar algum deles com vocês, né? Olha que coisa legal. Parece que não, uma coisa simples, singela. Mas se a gente pensasse no serviço, no cuidado do outro, sob a ótica de Cristo, a gente teria pouco tempo para ficar pensando na nossa próxima aquisição. Sabia disso? A gente tem que gastar tempo com aquilo que é essencial e não com aquilo que é passageiro. Caminhando mais um pouquinho. A gente não vai demorar muito mais. A graça de Deus, ela às vezes não é compreendida. O que nós mais vemos hoje são movimentos cristãos que abusam do significado da graça. Imagine, por exemplo, uma linda taça de cristal. Imagine que isso aqui seja uma linda taça de cristal finíssima, né? Que você passa o dedo na borda, ela até assovia com uma nota, uma seminota, não é nem uma nota, é algo fantástico. E você fala assim: nossa, que coisa linda. E lá tem um líquido delicioso. Pense naquele líquido que mata a tua sede. Não pense em cerveja, pensa em água, tá bom? Uma água numa temperatura assim agradável. E você vai, e você pega com cuidado, e você desfruta daquela água, e você fala assim: que delícia. Agora imagine que você, grosseirão, chega, vê aquilo lá e diz o seguinte: pega aquela taça e fala assim: é só isso, eu quero mais. E você bate naquela taça e aquele líquido se esparrama porque ele se quebrou. É uma coisa assim muito singela, mas a graça de Deus, apesar de não ser frágil, ela precisa ser entendida e ser tratada na medida exata. Ou seja, não se abusa dela e não se subestima a graça. Ou seja, não adianta acharmos que nós precisamos fazer algo para alcançá-la, e nem que nós podemos tratá-la do jeito que quisermos. A graça precisa ser entendida na medida em que ela foi explanada na palavra de Deus. Ela não é frágil como uma taça de cristal, mas ela só pode ser desfrutada por aqueles que a entendem e a respeitam, e têm prazer em desfrutar das bênçãos oferecidas. E a principal implicação da graça é que Deus nos convoca para carregarmos a cruz. Somos salvos por ela, mas comissionados, enviados para servirmos com o espírito de servo, não pensando no nosso orgulho, sofrendo quando somos injustos, não confrontando a Deus e os seus desígnios de uma forma arrogante. Quem vai ao Senhor apenas por medo, por exemplo, ou porque tem interesse nas suas bênçãos e recompensas que pode alcançar, sem aquele espírito de servo, sem disposição para tomar a sua cruz, despedaça a mensagem da graça e cria uma religiosidade paralela, genérica, com aparência de piedade, mas que no fundo é egoísta, é imoral e incompreensível aos olhos de Deus. Por quê? Porque não é por medo que eu vou para Deus, mas também não é para fazer o que eu quero. É para dizer: eis-me aqui, Senhor,
Ajuda-me a carregar a cruz. Eu vou adiante, eu vou te servir e eu vou abrir mão do que for necessário para que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu entendo hoje que eu só estou vivo pela tua graça e eu quero seguir assim. 2 alertas então são importantes. Estão vendo 2 imagens ali? 2 imagens, e eu vou explicar para vocês de uma forma bem singela. Primeira, antes de explicá-lo, 2 alertas a respeito da nossa vida com Deus e da nossa vida cristã como um todo. Nós temos um risco muito grande chamado autopromoção. Essa semana eu estava ouvindo uma orientação de carreira na CBN, e quem dá essa orientação de carreira é o Max Geringer, conhecido por todos. Uma orientação muito interessante. É um rapaz, ele muito jovem entrou numa grande empresa, e com 19 para 20, para 21 anos, em 3, 4 anos, ele subiu de cargo 5 vezes. Foi promovido, e todo mundo dizia que ele ia ser o cara da empresa. Aí ele escreveu para Max Geringer, porque já fazia 5 anos, mais ou menos, que ele estava estagnado na mesma posição. Então, o consultor começa a orientá-lo, que é normal, num primeiro momento, quando o leque é muito grande de opções, algumas pessoas se despontarem e crescerem mais rapidamente. Mas, quando o funil vai fechando, né, quando vai se afunilando a carreira, passam apenas alguns. E um dos ingredientes mais importantes nesse processo de seleção fina é o marketing pessoal. Então, o marketing pessoal conta muito nesse processo de carreira. E eu fiquei pensando, porque eu tenho visto muita coisa que eu acho uma incoerência nas redes sociais. E eu cito sempre, gente, porque 80% do que eu conheço, às vezes, das pessoas está ali. Ah, mas o senhor não me conhece. Mas aquilo que a gente posta, às vezes, é tão importante e demonstra exatamente o que a gente é. Vai todo mundo me excluir, né, a partir de hoje. Não quero que Lucas Lima vejam as atualizações da minha página, né? Mas não estou falando de vocês, né? Espero. Qual é a diferença, pergunta, entre marketing pessoal e autopromoção? Qual é a diferença de marketing pessoal e de autopromoção? Conceitualmente, o marketing pessoal ele é muito